Bem-vindo a mais uma aula aqui no canal DevVivo. Bom, nessa aula eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os arrays no JavaScript, como funciona. Por exemplo, se fôssemos criar um sisteminha para o usuário e nesse sisteminha fôssemos apresentar alguma lista de compra, por exemplo, ao invés de declararmos uma variável para cada item dessa compra, com array não, declaramos uma variável só e através desta variável acessamos determinadas posições de memória, determinadas posições no caso, que acessariam um item específico, por exemplo, ou toda a lista. E como funcionaria? Bom, eu vou começar declarando a nossa variável lista compra. Nesta variável eu vou armazenar, por exemplo, 3 itens, vai. Feijão. Bom, o que eu fiz até agora? Eu fiz o seguinte, em uma única variável, eu armazenei esses 3 itens. Agora eu preciso acessar eles. E como funciona? No array, todo item inicial, no caso, começa com a posição 0. Ou seja, é um array de tamanho 3. Só que para acessar, por exemplo, vamos supor que quiséssemos acessar o feijão. Por exemplo, o primeiro item da nossa lista. Teremos que acessar a posição 0. Mas primeiro eu vou imprimir todo o array na nossa tela só para ver como ficou. Então eu dou um console.log e lista compra. Tá aqui, eu acessei os 3 itens da nossa lista e vamos supor que poderia ter um tamanho de 100 esse array, ou seja, uma lista de compra com 100 posições, seria do 0 a 99 no caso. E no caso, como eu disse, o array de tamanho 3. Agora vamos acessar só um item específico. Como acessamos, por exemplo, só um item? Abrimos e fechamos colchetes e vamos supor que queremos acessar só a lista de feijão. Bom, tá aqui, ponto. E assim, respectivamente, se colocássemos um, iríamos acessar, por exemplo, o arroz no nosso exemplo, 3, tudo mais. Bom, também podemos, no caso, usar funções dentro de um array, mas fica para as próximas aulas, eu vou aprofundar mais em funções, perdão. Enfim, agora mais por questão de conhecimento, vamos agora criar uma função. Nessa função, eu vou, por exemplo, aqui estão todas as massas para os ingredientes, por exemplo. Bom, no array também podemos acessar essas funções. E como vamos acessar esta função específica? Lembra que eu falei que cada item do array é uma posição, começando do 0, 1, 2, ou seja, 3. Como acessamos essa posição? Bom, primeiramente temos que acessar o nosso array na posição 3, ou seja, 0, 1, 2, 3. Abrimos e fechamos esse sinalzinho e imprimimos na tela. Pronto, tá aqui, acessei as nossas funções. Bom, eu espero ter ajudado e, como de costume, vai uma pequena tarefinha. Declare um array. E nesse array coloque todos os meses do ano e imprima um mês que você faz aniversário, por exemplo. Mas antes que eu me esqueça, também poderíamos criar um array de arrays. E como seria um array de arrays? Bom, seria o seguinte. Nesse primeiro array, eu vou colocar lista 1, lista 2, lista 3. Nesse segundo array eu vou declarar, por exemplo, item 1, item 2 e item 3. Bom, e como faríamos para acessar esses dois arrays? Simples, seria o seguinte, cada array seria uma posição de memória diferente, ou seja, seria ainda seria uma posição de memória. Para acessarmos esses dois arrays, temos a posição 0 e a posição 1, que guarda respectivamente o primeiro array e o segundo array. E como seria isso? Vamos acessar primeiramente o primeiro array. Lista compra. Na posição 0. Tá aqui. Bom, o que fizemos? Acessamos esse array com a posição dele dentro de um array. Bom, agora se quiséssemos acessar os dois arrays. Lista 2. Opa. Um pequeno detalhe que foi até bom no caso desse erro, que aconteceu o seguinte. Eu acessei o primeiro array
eu acessei o primeiro array e com essa segunda posição que eu passei, dentro deste array que eu acessei, por exemplo, um item dessa lista. Um item desse array no caso. Ou seja, eu acessei o lista 2. Por quê? Porque eu acessei primeiramente o primeiro array com a posição 0 e depois com a posição 1 eu imprimi a lista 2, por exemplo, que seria o nosso segundo item da lista. Bom, agora vamos acessar o nosso segundo array. E como faremos isso? É simples. A posição que ele está vai ser declarada aqui. Declarada não. Inserida, no caso, perdão. E está aqui. E também poderemos fazer a mesma coisa. Poderemos acrescentar funções e seja lá qual fosse a necessidade. Então, ou seja, pegamos esse primeiro array. Agora vamos supor que eu quero o item 3 desse segundo array nosso. O que eu faria? O item 3 está na posição 2, porque não podemos esquecer que sempre um array começa com a posição 0. Ou seja, está aqui. Bom, e vai uma pequena tarefinha. Cria um array com 2 arrays dentro, igual o que eu fiz aqui. No primeiro array, coloque todos os meses do ano e no segundo, coloque do dia 0 ao 30. Eu sei, é trabalhoso e tudo mais, mas porque são mais de exercício. Acesse o dia e o mês que você faz aniversário inserindo esses 2 arrays. Se gostou da aula ou tem alguma crítica, alguma sugestão, deixa um like aqui. Se inscreva no canal e muito obrigado pela sua audiência.